Amém? Paz do Senhor a todos. Vamos aceitar em nome de Jesus. Gostaria que nós abríssemos 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Todos abriram? Diz assim a palavra do Senhor: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos, que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque tudo que Deus criou é bom, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amém? Para o povo, nessa noite, eu poderia ter aberto aqui a palavra com várias outras palavras que falam sobre apostasia, sobre o fim dos tempos, porque foi isso que o Senhor colocou no meu coração, de falar sobre os tempos que nós estamos vivendo hoje, as palavras que há tanto tempo profetizaram, acontecem hoje. É tão poderosa a palavra do Senhor, tem tanto poder, até mesmo que os profetas profetizaram, que quando Jesus veio a essa terra, algumas coisas ele fez, e após ser dito o que ele fez, dizia em seguida, para que se cumprisse o que foi profetizado no livro de Isaías, para que cumprisse o que foi profetizado, através de cada um profetizou. Ele foi de uma cidade, ele foi para outra, ele fez uma coisa, ele fez outra, tudo para que se cumprisse o que foi profetizado. E aqui também foi profetizado, apostasias, tempos. E para que se cumpra a palavra do Senhor, todas essas coisas têm que acontecer. O que eu quero dizer nessa noite para cada um de vocês é que nós estamos no melhor lugar. Porque em Hebreus 10, não precisa nem abrir. 10, 25 diz o quê? Não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestando uns aos outros, e tanto quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Então a palavra do Senhor, ela nos exorta a não deixar de congregar, a estarmos aqui presentes na casa do Senhor. Esse
situações em que Deus vem exortar cada um de nós, para que não deixemos de fazer, não deixemos de cair em doutrinas de demônios, em que se fala muito hoje que não precisa ir para a igreja, Deus está presente em todas. Desculpe, mas Ele não está em todas as religiões. As pessoas podem até ser enganadas, estarem por engano, porque, como foi dito aqui, as pessoas têm a mente cauterizada e falam mentiras, não porque elas estão querendo contar mentiras, mas porque elas têm a mente cauterizada e acreditam que estão falando a verdade. Isso tem se contaminado. Então, o desafio que cada um de nós temos todos os dias é não deixar de congregar, não deixar de um ajudar o outro, não deixar de buscar a palavra do Senhor, porque os fins dos tempos estão aí. Nós nem falamos de política aqui, mas os discursos vocês veem os discursos de política, só pode ver pelos finais dos tempos. O que eles estão defendendo, qual o projeto deles, muitos deles é simplesmente só você vê que realmente são os finais dos tempos. Porque cada coisa que eles estão em defesa, movimento em prol de uma coisa ou de outra, que eu nem vou ficar citando aqui, porque eu não estou aqui para discursar contra nada, eu estou aqui para discursar a palavra do Senhor. Todos nós estamos para profetizar e discursar a palavra do Senhor. É para isso que nós estamos aqui. Estamos aqui para falar, mas estamos aqui para fortalecermos o Senhor. Cada um ao outro. E é para isso que nós saímos de casa. Para vir aqui nesse texto. Não deixar de congregar, não deixar que essa apostasia chegue à nossa casa, chegue às nossas vidas. Amém? Amém. Então, para iniciar de agora, através dos louvores, através de tudo que nós vamos fazer aqui, nós vamos cultuar a Deus. O culto é a Deus. Nós não vamos cultuar os nossos irmãos. Nós temos a oportunidade aqui de falarmos pouco, infelizmente. Né? Quando chegamos, nos cumprimentamos, passamos um pouquinho do horário, da hora que a gente vai embora, ele ir embora, mas o principal objetivo aqui é buscar a face de Deus. Então vamos nos levantar em nome de Jesus. Vamos cumprir com aquilo que Deus quer de nós. Não deixe a apostasia chegar à nossa casa, às nossas vidas. Continue crendo, continue congregando, continue buscando a face do Senhor, porque a salvação só vem dele. Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. É para ti, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor. É por ti, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor. É tudo para a honra da glória do teu santo nome. Santificado seja o teu nome aqui no nosso meio, Senhor. Oh Deus, nós santificamos o teu nome assim, Pai, como na oração do Pai Nosso diz, Senhor. Seja aqui no nosso meio, Senhor. Vem sarando, Senhor, a tua igreja, Senhor. De tudo, Pai, que nós sofremos, Pai, como igreja aqui, Pai, nessa semana, Senhor, tudo que nós passamos, Pai, vem limpar os nossos corações, Senhor. Vem deixando para trás, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que nós passamos, Senhor, para que teu Espírito Santo tenha liberdade para agir no meio de nós, Pai. É isso que nós te pedimos, Pai. Que o Senhor abra as nossas bocas, Senhor. Tire de nós, Senhor, todo impedimento, Pai, de abrirmos as nossas bocas, Pai, e louvarmos a Ti e declararmos, Pai, o Teu amor, Senhor, sobre nós e o Teu amor que nós temos, Pai, pelo Senhor, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.
Senhor. Tem poder pra sempre. Igreja, Ele tem por aqui, nós declaramos que Ele tem poder para salvar, mas Ele tem poder para tudo nas nossas vidas. Ele tem poder para quebrar todo o coração endurecido. Ele tem para curar a sua alma, curar as suas feridas na sua alma. Ele tem poder porque Ele tomou a chave. Ele foi dos lugares mais profundos da terra e tomou a chave da morte de Satanás. E as nossas vidas são totalmente dependentes dele. Totalmente. Aqui, se olhar para cada um de nós, não tem ninguém certo, totalmente certo, totalmente correto. Mas nós estamos aqui buscando a Deus que tem poder para tudo nas nossas vidas. E é Ele que nós estamos adorando aqui neste lugar. Então, se entregue inteiramente. Se entregue totalmente. Porque aqui nós somos contrários. Podemos ser contrários com palavras de boca, mas aquilo que vem de Deus é aquilo que está sustentando cada um de nós. É aquilo que nos flui. É vitorioso nos nossos dias, nas nossas batalhas, em tudo aquilo que nós estamos vivendo. Então, gostaria de declarar mais uma vez, declarar a Cristo.
abençoe a todos. Amém, igreja? Amém. Vai, para de falar. Amém, igreja. Eu creio que todos nós temos uma história, né, igreja? Para estarmos aqui nessa noite, muitos vales nós já passamos, muitas mãos levantadas, muitas orações na madrugada, e todos nós temos uma história. A igreja tem uma história, o povo de Deus tem uma história, e dentro dessa história tem muitas outras histórias, contando cada uma de nós. Cada família tem uma história, e essas histórias nós podemos dizer que Deus nos visitou na maioria delas, ou em todas elas. Muitas vezes as pessoas que estão sentadas do nosso lado não conhecem a nossa história. Pode até saber de algumas coisas, mas tudo que você passou, as pessoas não conhecem, mas você sabe. Você conhece a sua história. Deus conhece a sua história, porque por onde você passou, Ele estava junto com você. E não é diferente, principalmente, a história do povo de Deus. Quando o Senhor, ele ali no jardim do Éden, colocou Adão, ele se frustrou, ou seja, não correspondeu com aquilo que Deus havia planejado naquele momento. Mas Deus não deixou de continuar a escrever essa história. Foi com Noé, e depois Ele chamou um homem de uma terra idólatra, de uma terra onde fazia sacrifício a ídolos. Esse homem, você sabe o nome desse homem? Abraão. E é sobre essa história que nós vamos conversar hoje, é sobre essa história que nós vamos rever hoje. Os massacres que houve sobre esse povo, por pessoas que não conheciam a história desse povo, por reis que poderiam até saber da história, mas não sabia por onde os precursores dessa história passaram. Aí é onde está toda a diferença. Mas o que eu sempre digo é que nenhum modelo, nenhum evento terreno vai anular a história que nasceu dos céus. A história da igreja nasceu do Senhor. E qualquer movimento que haja para que essa história ela venha acabar, isso não vai anular o que Deus já determinou sobre as nossas vidas. Não vai anular, igreja. Eu quero que você abra comigo as Escrituras, no livro de Êxodo. É uma história longa, mas nós vamos filtrar algumas coisas.
para que nós possamos acabar pelo menos às 10h30. Né, Maria? Hoje o senhor preparou aqui uma mensagem para receber. Fazia tempo que a Maria não tem nessa casa, né, Maria? Mas glória a Deus pela tua vida, pelas nossas vidas, amém? A palavra de Deus diz lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 7, amém? Capítulo 1, versículo 7. Aqueles que puderem se levantar, levante-se, reverência à palavra de Deus. Diz assim as Escrituras, Êxodo 1, versículo 7: mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Versículo 8: entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecia a José. Ele disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numerosos e mais fortes do que nós. Eia, usemos de astúcia ou de sabedoria para com eles, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se junte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Capítulo 2, versículo 6 diz assim: abrindo viu uma criança e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: esse é menino dos hebreus. Amém, igreja? Pode se aceitar em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, meu Deus, porque mesmo em situações adversas em nossas vidas, nós sempre temos a saída em Ti, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por essa noite, pelas vidas que o Senhor trouxe até aqui. Porque nós sabemos, meu Deus, que a Tua história, a história da igreja, nós fazemos parte dela, Senhor. Por isso nós dizemos nessa noite: não há um Deus fora Ti em nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus, por um dia ter me achado. Muito obrigado, meu Deus, por um dia ter achado a minha família, Senhor. Achado as famílias daqueles que aqui representam. Nós te agradecemos por isso, meu Deus. E não há motivos, Pai, para que eu venha duvidar, Senhor, do Teu poder. Venha duvidar, Senhor, dos Teus recursos, para que seja com cada um de nós. Nós acreditamos em Ti, meu Deus. Por isso estamos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Nós, então, como eu estava falando, igreja, Deus chamou um homem de uma terra totalmente idólatra. E esse homem, quando saiu de Ur dos Caldeus, veio junto com seu pai. O destino dele era Canaã. Mas o pai dele, não sei qual foi o motivo, ele parou lá em Harã. E ali a palavra de Deus diz que esse homem faleceu. Mas o destino desse povo era Canaã. E a palavra de Deus diz lá em Gênesis 12, versículo 1, Deus voltou a falar ali com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Então, igreja, esse homem começou a caminhar. A mulher dele, ela era estéril, mas ele
estava caminhando ali. Ele foi o precursor dessa história. Esse homem tinha 99 anos e nasceu um filho, uma promessa que Deus havia feito para ele. Esse homem era um só, a mulher estéril, mas Deus havia feito uma promessa sobre a vida dele. Deus havia feito uma promessa que ele ia encher a terra. Deus prometeu para ele que ele ia dominar sobre aquela terra, a descendência dele ia dominar sobre aquilo tudo. Foi isso que Deus falou para aquele homem. E a palavra que Deus disse que esse filho que Deus havia dado para ele, que era o filho da promessa, Deus pediu para ele. Deus falou para Abraão: eu quero teu filho. Abraão começou a andar. Abraão chamou seus filhos, pegou os animais, pegou ali uns escravos, uns trabalhadores dele, e começou a andar. E a palavra de Deus disse que era um caminho de 3 dias até o Monte Moriá. Chegando no Monte Moriá, lá embaixo, os servos ficaram. Ele subiu com seu filho, e o filho levando a lenha nas costas. Quando chegaram lá em cima, vocês acham que Isaac não sabia o que era um sacrifício? Vocês acham que Isaac não sabia o que era um holocausto? Quando Abraão começou a preparar tudo aquilo, Isaac não sabia o que era. Mas em obediência ao seu pai, porque ele confiava no seu pai, ele obedeceu a tudo aquilo que Abraão estava falando. Agora eu pergunto para a igreja: aquele homem não estava emocionalmente fragilizado? Aquele homem não estava sufocado naquele momento? Aquele homem não poderia ter ali morto ali Isaac, se ele tivesse feito isso? Estava obedecendo a Deus, não era? Mas ele creu que Deus ia prover algo para aquela situação. Existe uma situação mais extrema do que essa. Para um homem que Deus chamou e prometeu para ele que aquela terra pertencia à descendência dele, igreja. Então a nossa caminhada com o Senhor tem esses altos, tem esses baixos. Não é fácil caminhar. Caminhar no Senhor não é para os moles. Caminhar no Senhor para pessoas que acreditam na promessa. Caminhar no Senhor é exatamente não estar olhando para as circunstâncias terrenas, mas acreditar na promessa dos céus. E nós muitas vezes deixamos isso de lado, não acreditamos nessas coisas. Isaac era filho da promessa. Interessante, veja, que Isaac casou com uma mulher estéril também. Não podia ter filhos, né? A mesma coisa que aconteceu ali com a sua mãe, Rebeca. Isaac, quando casou, também a sua esposa, Sara, aconteceu com Rebeca, esposa de Isaac. A mesma coisa também era. Que história é essa? Que Deus promete encher toda a terra com mulheres que não podem ter filhos. É difícil, igreja, muitas vezes nós confiar naquilo que Deus está falando, se a circunstância está mostrando o contrário. E é isso que Deus reservou para o povo dele. É isso que Deus reservou, porque você anda ou não anda nas promessas que ele fez, ou você acredita ou não acredita naquilo que ele prometeu. E tem muita gente reclamando por isso, tem muita gente chorando por causa disso. Tem pessoas que não se conformam, que Deus tem errado. Então esse homem estava andando dessa maneira: mulher estéril, filho, mulher estéril. Então a palavra de Deus diz que nasce.
e Rebeca, Jacó e Esaú. Não é isso? Esaú, o primogênito. As escrituras dizem que Jacó mentiu para pegar a primogenitura. As escrituras dizem que ele fugiu, ele foge, porque senão o irmão dele ia matá-lo. Olha a história desse povo, é história, igreja, é a história do povo de Deus. Então as escrituras dizem que ele fugiu, ele foi embora. Ele volta, que nós sabemos que ele volta, que ele lutou com Deus. Mas naquele momento que ele lutou com Deus, quando o Senhor perguntou para ele o teu nome, ele não foi mais falar que era Esaú, ele falou para o pai dele, mas ele falou, meu nome é Jacó. O Senhor falou para ele, já não é mais Jacó, o teu nome agora se chama Israel. Então esse homem, igreja, passou a andar conforme aquilo que Deus havia prometido na história daquela família. José, também filho de uma mulher que também era estéril. O que aconteceu ali com José? Foi para a cisterna. Da cisterna foi para a casa de Potifar. Da casa de Potifar foi para a prisão. Da prisão virou governador do Egito. Deus não vai te dar nada fácil. Você vai ter que lutar, nós vamos ter que lutar para que a vontade dele seja estabelecida sobre as nossas vidas, sobre aquilo que ele quer. Não tem nada fácil, igreja. Olha a história desse povo, olha a história da igreja, olha a história desse local. Igreja, tudo que é igreja, em todos os lugares, eu sei que a igreja é universal, mas a igreja nessa localidade também, para chegar ao final dessa história, vai passar por situações adversas. E Deus não entregou portas abertas para homens e mulheres que não tenham coragem, que não queiram lutar, que não queiram fazer, que não tem adversidade diante. Vai faltar isso, mas você vai ter que se colocar diante de Deus e Ele vai prover a tua necessidade. Ele vai fazer com que você alcance aquilo que você não está enxergando. A palavra de Deus diz que existia uma promessa sobre aquele povo, igreja. Interessante, igreja, muito interessante. Lá em Gênesis 15, vocês vão verificar, lá no capítulo 4, 5, mais ou menos isso, quando Abraão está dentro da sua tenda, e dentro da sua tenda Abraão estava lá triste, estava talvez até murmurando, e Deus chegou para ele e falou assim: Abraão, sai desse lugar que você se encontra, Abraão, sai daí, olha, vem aqui fora, Abraão, conta as estrelas do céu. Você vai ler essa passagem e vai verificar que naquele momento que Deus falou ali para Abraão, não era noite, era dia. Como é que um homem vai começar a contar estrelas durante o dia? Sabe por quê, igreja? Porque Deus quer que você comece a contar as coisas que você ainda não tem, que você comece a ver as coisas que você não está enxergando. E ele começou a falar para Abraão: conta, Abraão. Aí depois, vamos desenrolar da história, além daqueles versículos, fala que Deus falou assim: olha, essas terras serão tuas, mas esse povo vão peregrinar por terras estranhas. Aí diz assim: aí eu caí do sol, veio a noite, o Senhor mandou fazer um sacrifício. Então por aqui nós vimos que aquele momento que Ele mandou contra as estrelas, igreja, não era noite, era dia. Mas se você crer,
você pode começar a contar aquilo que o Senhor está liberando sobre a tua vida. Você ainda não tem, mas você vai ter, porque você acredita nas promessas de Deus sobre a tua vida. É isso que Abraão fez, isso faz parte da história, igreja. Oh Deus, aí veio a seca. Vamos andar um pouquinho. Aí veio a seca. José, já governador do Egito, veio a seca. Ele leva o povo para lá, e o povo lá começaram a contar e a crescer. O povo começaram a crescer. Olha a promessa de Deus. Deus também falou para ele: a tua descendência vai peregrinar por terras estranhas durante 400 anos. Essa história do povo de Deus, muitas vezes essa história você pode olhar que ela se parece com a tua, com a minha história. Então a palavra de Deus diz que ele começou ali a contar, a crescer. Aí morreu o faraó, entrou o faraó, que não conhecia José, diz as escrituras. Esse faraó se levantou, não conhecia José. Esse faraó não conhecia a história dos antepassados, não conhecia a história de Abraão no Monte Moriá, não conhecia a luta do pai de José naquele vale de Peniel, onde ele lutou com Deus. Ele não conhecia a história de José na cisterna que os irmãos colocaram. Entende, igreja? Ele não conhecia a prisão de José. Ele não conhecia que José ficou tempo na casa de Potifar, onde a mulher de Potifar tentou ali ter um caso com ele. Ele fugiu daquela situação. Ele não sabia nada dessa história. Ele poderia até saber que deveria estar lá registrado nos livros que houve um homem em tal época, anos atrás, que esse homem preveu uma grande seca, mas preveu também uma grande fartura antes. E ele livrou todo mundo, ele livrou todo o povo. Ele deveria saber dessa história, mas não sabe da história que os antepassados passaram. Não sabia disso, igreja. Como nós também desconhecemos. Eu não conheço a história do Hernandes, da Mônica. Eu não conheço a história aqui do Bimba, do Adilson, da Milena. Estou falando de casais. A história dos avós do Luizinho. Eu não conheço essa história. A forma que você chegou até aqui, a forma que vocês estão aqui, do Rafael, eu não conheço isso. Mas Deus conhece a tua história. Deus conhece a nossa história. E Ele não vai anular a promessa dEle por algumas situações que o mundo, que os povos ali estão tramando contra a vida de vocês. Entende, igreja? Porque é assim que acontece. Você cresce, as pessoas já começam a falar: olha, já são mais numerosos. Então as escrituras dizem assim: e Faraó chamou os seus e falou: olha, gente, nós precisamos tomar cuidado, porque esse povo cresce demais. Ele deveria fazer ali um censo do povo de Israel, e toda vez que ele ia fazer essa contagem, o povo aumentava, igreja. Esse povo estava em meio à aflição, serviços forçados, serviços que eles faziam antes, eles dobraram os serviços dele, igreja. Então ele estava sendo afligido em todas as situações por aquele faraó. Só que aquele povo de Israel, ele não percebia o que estava crescendo. Às vezes você não percebe que você está crescendo. O povo de Israel também não sabia, não notava que eles estavam crescendo. E o
Egito, também não estava percebendo, igreja, que aquela situação da igreja, da história do povo de Deus, estava afadigando-os, estava trazendo desgosto, estava trazendo situação para eles pensarem. Então, igreja, as pessoas dentro de uma aflição, elas não percebem o que está acontecendo. O povo de Israel não percebia o que estava acontecendo. E muitas vezes, quando nós estamos em situação desse jeito, nós não percebemos, igreja. Nós não percebemos que nós estamos crescendo. Muitas vezes nós olhamos para as cadeiras que estão vazias. Mas nós não estamos falando aqui, hoje estamos falando de um crescimento espiritual. Nós estamos falando aqui de um crescimento de preparação para o amanhã. As pessoas que virão após nós, os filhos que hoje se encontram aqui nesse lugar, são essas pessoas que vão dar continuidade na história dessa igreja. E cabe a nós, pais, estar ensinando a esses como levar para que haja continuidade naquilo que foi começado, naquilo que foi iniciado. Não é blá 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 a igreja, não é só festa a igreja, muito embora a nossa igreja não é igreja de festas, mas festas são boas, traz alegria. Até o final do ano nós vamos fazer um jantar aqui nesse lugar, né, igreja? Reunir todos com máscara ou sem máscara, para que nós estejamos celebrando, né, esse Deus que tem continuado a fazer aquilo que Ele prometeu sobre as nossas vidas. Então são essas coisas, igreja. Muitas vezes as pessoas não sabem o que você passou, mas eu estou aqui para te dizer: o não conhecer a história da tua vida, isso não apaga aquilo que Deus já prometeu para você. Tá? Não importa, não vamos parar de querer nos justificar as pessoas. Você tem uma história. Antes, continue andando. Não tente se justificar para ninguém, porque é Deus que conhece a tua história. É Deus que conhece a nossa história. Não se justifique. Não gaste tempo. Não gaste tempo explicando, porque eles não viram como você começou. Eles não viram Abraão passar por o que passou. Abraão ficou 13 anos sem falar com Deus, de 13 a 16 anos sem falar com Deus. O homem que falava com Deus todos os dias. O que Abraão deve ter pensado nesse tempo, igreja? 13 anos. Deus vai falar com ele. Deus não está nesse negócio. É só até aqui. Deus não para a tua história pela metade. Aquilo que Ele começou, Ele não vai parar pela metade. Antes, Ele pode te dar uma continuidade dentro daquela história, mas não com aquele mesmo ângulo, mas dentro dessa mesma história, Ele vai te dar uma direção para que você possa seguir. Deus, Ele não para de falar conosco. Esse homem não viu, como eu já falei, Jacó. Ele não viu José. Então ele não viu nada dessas coisas. O que ele queria fazer? Olha, vamos exterminar esse povo. Eu quero exterminar esse povo. Tem muitas pessoas que tentam exterminar o povo de Deus. Tem muitas pessoas que tentam fechar portas abertas. Igreja. E hoje tem várias maneiras de você fechar portas. Porque a história da igreja que você serve, todos conhecem. Conhece que a igreja
tem aluguel para pagar. Sabe que a igreja tem conta de água, conta de luz, tem escritório para pagar. O que nós podemos fazer para que essa história não continue e o povo diminua e eles não cresçam? Para de dizimar. Eu vou parar de dizimar. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver a continuidade que esse povo vão ter. Vamos usar de astúcia para fazer pagar esse povo. Vamos usar de sabedoria para fazer pagar esse povo. Foi aquilo que Faraó falou. Foi aquilo que aquele homem falou para o seu povo, contra o povo de Israel. Paremos de dizer não posso. Cada vez que você anda em igreja, muitas vezes nós falamos assim: eu não posso, eu não vejo nada acontecer. Deus não vai esperar você crescer para poder andar com você, igreja. Deus vai andar com você, e todas as vezes que você andar com Deus, Ele vai tirando coisas ruins da tua vida, até nos aperfeiçoar, porque Ele fala: é na tua fraqueza que eu me aperfeiçoo, não é no teu poder. Antes a Escritura fala: eu vou me aperfeiçoar através da tua fraqueza, igreja. Mas no Senhor, a fraqueza que eu não posso fazer, aquilo que eu não posso conquistar, mas em Deus eu posso todas as coisas. Então tem situações que nós precisamos aprender. Nós precisamos saber que é Deus quem vai fazer. Oh Senhor, aperfeiçoa-se na vida da tua igreja, meu Deus. Você só fala que não pode. Você muitas vezes anda com medo. Muitas vezes você vê coisas. Muitas vezes a tua vida parece que não flui. Porque quando nós estamos desestabilizados, quando nós estamos sem uma situação diante de Deus palpável, de um viver com Deus, nós passamos a andar com medo. E todas as vezes que você está fragilizado, nós estamos fragilizados, nós estamos dando abertura para que os inimigos de Deus entrem nas nossas vidas e entrem nas nossas casas. Todas as vezes que você está fragilizado, espiritualmente falando, você está abrindo portas para que os inimigos de Deus entrem na tua casa. Mas eu quero dizer para você hoje quando você chegar na sua casa, em nome de Jesus, você vai falar para aquele principado, aquele que te acompanha há anos, você vai falar para ele que você não tem medo. Você vai falar para ele que ali não é o lugar dele. Você vai falar dentro da sua casa com autoridade. Falar: olha, você não tem autoridade de dominar mais o meu marido, dominar mais a minha esposa. Tira as mãos dos meus filhos. Porque essa casa tem um dono. Essa casa está entregue ao Senhor. Essa casa não te pertence mais. Você bate retirada dessa casa, leva tuas tralhas, porque aqui quem manda é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós precisamos ter autoridade naquilo que nós estamos fazendo. O povo de Deus tem autoridade para falar aquilo que realmente é promessa de Deus em nossas vidas. Então nós precisamos acreditar que é Deus. Então a Bíblia diz, igreja, vamos afligir os hebreus. Vamos afligir. O que é afligir?
vamos espremer, vamos sufocar, vamos deixar sem terras para pisar, vamos tirar aquilo que dá sustento materialmente. Então essas coisas, igreja, os hebreus não sabiam que a aflição enriquecia dentro dela. As escrituras diz assim: Deus prometeu tirar o povo do Egito, como havia falado para Abraão, fez nascer Moisés. Moisés foi colocado num cestinho, a filha de Faraó o criou, ele cresceu, se estabeleceu, estudou, matou um egípcio, foi para o deserto. Olha a história do povo de Deus, para que se cumpra aquilo que Deus já tem estabelecido sobre as nossas vidas. Matou, foi para o deserto, foi trabalhar lá com Jetro, apacentando as ovelhas do seu pai. Ele está passando e vê algo pegando fogo, algo se queimando. Deus já estava preparando algo para poder resgatar o povo que estava cativo. Essas coisas fazem parte da história, igreja. Então ele se voltou, na hora que ele se voltou, não, tira essa sandália dos pés. O lugar que você está pisando no lugar santo. Conversou com Abraão, depois falou: Abraão, você sabe quem eu sou, Abraão? Se Deus chegasse para nós hoje e perguntasse: igreja, vocês sabem quem eu sou? Aí Deus falou para Abraão: Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, sou o Deus de Jacó. Esse povo que alguém quer exterminar, quer acabar com uma história. O Faraó quer acabar com a história que eu comecei a falar de vocês aqui nesse lugar. Vocês sabem o que significa Faraó, igreja? Canga do diabo. Aquele que estava se opondo contra os filhos de Israel. Aqueles que estão se opondo contra a igreja. Esse povo, essa história desse povo, ele quer anular, ele quer acabar. Mas aquilo que eu prometi a vocês, eu vou cumprir. Aquilo que eu escrevi, eu vou fazer. Eu prometi, eu vou estabelecer. E aí, igreja, nós conhecemos essa história. Nós conhecemos a história do povo de Israel. Você conhece a tua história. Você conhece a minha história. Vocês conhecem que 4 pessoas, 6 pessoas abriram essa localidade. Não foi para usufruir de um povo, mas foi para que a história da igreja tivesse continuidade. Porque as mesmas pessoas que passaram por adversidades dentro da história da igreja, caminhando por vales, andando em cisterna, sendo preso, sacrificando filho porque Deus pediu, é diferente da tua história. Se estabeleça como filho de Deus. Não fuja da responsabilidade que o Senhor colocou sobre a tua vida.
porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir esse Deus. Amém? Vou chamar a pastora Marlene aqui. Ela está se escondendo ali, mas... Foi bem resumido, igreja. Mas essa é a história do povo de Deus. E não muda. Amém, igreja. Eu gostaria que o louvor seguisse. E eu gostaria de encerrar esse culto com um louvor. É um louvor que nós ouvimos aqui na semana passada. Eu já conheço há bastante tempo, mas que ele tem falado muito comigo. E mediante a palavra que o pastor ministrou, é exatamente isso que Deus tem falado comigo. E eu sei que Ele vai falar com cada um de nós e comigo novamente. Eu nem sei a letra toda desse louvor, mas o que Deus colocava no meu coração ouvindo esse louvor é que nós estamos reclamando e lutando por situações e por lugares. Com certeza são situações e são lugares que o Senhor quer que a gente esteja. Será que nós já paramos para pensar que se nós estivéssemos em outras situações, vivendo outros momentos na nossa vida, nós estaríamos tão desesperados em buscar o Senhor, em encontrar o abraço dEle. E é exatamente isso que Deus está proporcionando para a gente. Situações, necessidades, limites, para estarmos realmente buscando tudo o que nós precisamos nele. E aquela situação de Moisés estar naquele cesto no meio do rio, não foi Satanás que provocou. Satanás fez um barulho todo para matar todas as crianças, mas quem deu a orientação do que realmente se ia fazer para que a vontade de Deus se cumprisse foi o próprio Deus. E nós não somos o povo miserável, o povo que está o tempo ruim, o dia não sei o quê, o cansado. Nós estamos exatamente no lugar onde Deus queria que nós estivéssemos. E nesse louvor a gente perde isso. A gente ora com tanto, a gente louva com tanto fervor, e nós pedimos isso. Vamos ouvir esse louvor e meditar no que Deus está falando com cada um de nós. Amém? Pode ficar sentado. Se quiser abaixar a tua cabeça, se você quiser pôr a mão no teu coração, se coloca diante de Deus e receba esse louvor. E juntamente medite nele com a palavra que nós temos ouvido, com o momento que nós estamos vivendo, com aquilo que o mundo está querendo nos enfiar goela abaixo. Porque a palavra de Deus diz que não é necessário que ninguém nos ensine. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Amém?
ministrou, é exatamente isso que Deus tem falado comigo. E eu sei que Ele vai falar com cada um de nós. E comigo novamente. Eu nem sei a letra toda, esse louvor, mas o que Deus colocava no meu coração, ouvindo esse louvor, é que nós estamos reclamando e lutando por situações e por lugares que, com certeza, são que não quer que a gente esteja. Será que nós já paramos para pensar? Estamos em outras situações, vivendo outros momentos na nossa vida, nós estaríamos tão desesperados em buscar o Senhor, em encontrar o abraço dEle. O que Deus está proporcionando para a gente? Situações, necessidades, limites, para estarmos realmente buscando tudo que nós precisamos dele. E a questão de Moisés Satanás fez um barulho todo para matar todas as crianças, mas quem deu a orientação do que realmente se ia fazer para que a vontade de Deus se cumprisse foi o próprio Deus. Nós vamos olhar ou tempo ruim, ou dia não sei o quê, ou cansado, nós estamos exatamente no lugar onde Deus queria que nós estivéssemos. E nesse louvor a gente pede e nós pedimos isso. Vamos ouvir esse louvor e meditar no que Deus está falando com cada um de nós. Amém? Pode ficar sentado. Se você quiser abaixar a sua cabeça, se você quiser pôr a mão no seu coração, se coloque diante de Deus e receba esse louvor. E juntamente medite nele com a palavra que nós temos ouvido, com o momento que nós estamos vivendo, com aquilo que o mundo está querendo nos enfiar goela abaixo. Porque a palavra de Deus diz que não é necessário que ninguém nos ensine. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Amém?
nós ainda não vimos ainda. Eu não acredito que só eu tenho me espantado com muitas coisas. Eu não acredito que seja só eu que tenho me espantado com muitas coisas. A gente tem sofrido tantos ataques, tantas coisas. Mas quando eu chego aqui na igreja, eu tenho uma alegria tão grande aqui, porque eu me sinto próximo de Deus. Verdade. Não importa quantas pessoas tenham aqui. Não importa o que a gente vai passar na segunda-feira. Porque às vezes a gente passa na segunda-feira, e na terça, e na quarta, e na quinta, e na sexta, e no sábado, a mesma coisa. Todo dia clamando, todo dia chorando, todo dia andando para casa e falando, Senhor Jesus, oh Deus, Jesus, e assim é que a gente caminha. E nós vamos ver coisas que nós ainda não vimos. Mas que são mais maravilhosos que esse homem. Nós ouvimos muitas frases feitas por aí, de muitas coisas, mas nós não estamos entendendo, assim como o pastor falou, que em momentos de aflições, nem aquele que está sendo afligido e nem aquele que está afligido está entendendo como as coisas estão acontecendo. Porque nós temos vivido momentos de aflição em que tudo é levado a uma boa causa. As coisas estão sendo destruídas, desconstruídas, mas é por boa causa. Deus está pedindo, Ele está pedindo, Deus está pedindo, Deus está clamando. Exatamente. Ai, quem tirou? Tira não, Marlene. É aqueles que eu quero. Sabe? Você quer ler para isso? Você quer ler para isso? Daí vem. Tá bom. Que Deus, olha, você tem orado, igreja? Você tem orado? Bem, o que nós estamos querendo vencer, igreja? As dívidas? As objeções? Ou é o inferno? Porque o inferno está cada dia mais presente na vida das pessoas. O inferno está cada dia mais presente dentro dos lares. É cada dia mais presente quando as pessoas se reúnem, principalmente se são filhos de Deus. Então, mas que teu Espírito me guie sem fronteiras. Você já leu isso? O dicionário quer dizer fronteiras. É sem limite. É sem espaço. É sem, sabe? Peraí, vou colocar os limites. Aí a gente fica ouvindo um monte de frases, como eu estava falando, para nos enganar. Sabe? WhatsApp é muito bom em frase. WhatsApp, Facebook. Eu não tenho os outros. Não vejo os outros. Mas aí vem uma frasezinha e fala, é mesmo. E você esquece exatamente disso. Que o meu Deus está mandando que eu ore, que eu peça, que o Espírito Santo me liberte. Que eu ande sem fronteiras de perdão, sem fronteiras de restauração, fronteiras de me humilhar, não me humilhar, sem fronteiras de eu desejar ardentemente só o que eu quero. E quando algum plano Deus se frustra, eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais, esse Deus não está com nada. E a gente fica sendo alimentado por frases ridículas. Eu estou falando disso. A gente recebe muito, né? Deixar ir. Amar é deixar ir. Ai, que lindo! O passarinho vem, cai na tua mão, depois ele voa. Ai, que lindo deixar ir. E esse dia eu estava tão feliz. É quando um pai, uma mãe, perde um filho. E esse pai e essa mãe chora
Eu não aguento mais. Cuida dele para mim. Tem pessoas que já tiveram essa experiência. Isso é deixar ir. Deixar ir um carro, deixar ir um emprego, deixar ir um amigo, deixar ir uma namorada ou um namorado. Faz igreja. Deixar ir a tua razão. Mas a gente é tudo mimado, nós somos mimados da igreja. Deus nos deu a vida eterna. É muito sério, é muito grande. Então, amados, é isso. Que nós possamos pedir para o Espírito que Ele nos guie sem fronteiras. Que Ele nos faça andar pelas barreiras. Por onde queres que eu vá? Senhor, onde o Senhor quer que a gente vá? O que é andar pela barreira? Alguém já foi no mar? E lá de cima das pedras? E você vê aquelas águas batendo na pedra lá embaixo? Você já se imaginou andando ali? Você já se imaginou? A Bíblia fala de lugares onde os pastores levavam as ovelhas, que só tinha um lugar das patinhas da ovelha passar. O resto era precipício. Mas o Senhor quer nos ensinar todas essas coisas. A palavra de Deus sendo ministrada aqui todo domingo, todos que vêm aqui ministram, é para nos ensinar. Volta tudo isso, vai para frente, amém? Isso. Você quer ser uma pessoa que tem um espírito inabalável? A palavra de Deus diz que nós podemos pedir um espírito inabalável, que nos leva na jornada, e dessa forma a nossa fé será firmada. Na presença de quem, igreja? Não se deixe enganar, igreja. Homens, jovens, talvez seja fácil para mim falar isso com a idade que eu tenho, mas a nossa vida, eu entreguei minha vida para o Senhor com 35 anos, meu marido com 40, a Janaína com quantos anos? A Janaína, 1 ano e meio, né? Cada vez eu me mais ou menos. O Caio nasceu aqui, então por que, igreja? Não, eles têm direito. Tem gente, tem pai crente, mãe crente. Mas meu filho tem que aproveitar a vida. Amados, nós precisamos nos encher de Cristo. Você não vai deixar de aproveitar a tua vida. Ouçam esse louvor. Eu contei que eu falo mais, ainda está em cima da hora. E eu estou com engasgado desde o domingo passado. Então, amados, nós precisamos saber o que nós estamos louvando. E saber o que nós estamos orando. E prestar atenção na palavra que o Senhor tem nos dado, porque é Ele que tem nos dado. A palavra que nós ouvimos aqui é o Senhor que tem nos dado. E se Ele tem nos dado e nos alimentado, é porque Ele sabe a necessidade que cada um de nós vai ter. E pararmos de vir para a igreja, já vou lá hoje, o meu pessoal, mas sempre que eu não vou, vamos lá cantar os louvores, orar, vamos receber a bênção. Amados, nós somos a bênção. O mundo lá fora precisa de nós, andando dessa maneira para abençoar uns os outros. Amém, amados? Vamos nos levantar em nome de Jesus, vamos orar. Amém, amados? Eu peço a Deus todos os dias que eu possa amar cada dia mais cada um de vocês. Não por meu amor, porque o meu amor é egoísta, é falho, mas que a gente possa se amar com o amor dele, sem falsidade. Não é sem erros não, viu, igreja? Errar a gente erra toda hora. Mas que nós possamos nos amar na verdade dele. E possamos também desejar um ao outro esse amor. Porque às vezes quando a gente está do avesso, a gente nem amar quer ser, não quer amar ninguém. Mas Deus nos ensina todos os dias a andar pelas barreiras e Ele nos buscar aonde quer que a gente chegue. Amém? Amém? Senhor, eu te peço por cada um que está aqui nesse lugar, Pai. Por as crianças que estão lá embaixo, por aquelas tias que estão lá embaixo, por pessoas, Pai, que não estão aqui nessa noite, Pai.
Mas cada um, Pai, cada um seja visitado pelo Teu Espírito, Senhor. Cada família, Senhor. E cada um que está aqui também representando uma família. Como o pastor disse, que hoje à noite você tome a determinação de orar dentro da tua casa e de declarar quem é que manda no teu lar, quem é o Senhor da tua casa. E você dizer para tudo aquilo que não for de Deus, para tudo aquilo que não for do Senhor, saia da tua casa, da tua família, e que vocês possam caminhar com o espírito inabalável na presença do Senhor, crendo que cada situação que acontece na tua vida é exatamente aquilo que Deus está permitindo para que você chegue aonde Deus quer que você chegue. Não tenha medo de errar quando você está fazendo a vontade de Deus. Nós não erramos ao fazer a vontade de Deus, nós erramos quando achamos que a nossa vontade de Deus. Ô Senhor, venha cuidar de todos nós, como o Senhor tem cuidado até aqui, Senhor. Nessa pandemia, Senhor, outras enfermidades que estão assolando os lares, Pai. Enfermidades mentais, Senhor. Ó Pai, emocionais, Pai. Dores, Pai. Ó Pai, situações de depressão, de angústia. Liberta cada um, Senhor, segundo a tua vontade, Pai. Glorifica teu nome, Senhor, porque só o Senhor é Deus, e somente ao teu nome nós damos culto, Pai. E nós, Pai, encerramos esse momento aqui, Pai, com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus,